Olá, mundo do samba! Olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Feliz ano novo a todos, um ano repleto de conquistas, de celebrações, de desafios a serem perseguidos e alcançados, e de um pouco de ansiedade, né? Já que estão aí, né, faltando mais ou menos 2 meses para os desfiles das escolas de samba de São Paulo, seja em São Paulo ou em Santos. Começa sempre uma semana antes, começa ali no final de fevereiro e vão até o início de março, né? Então, falta aí quase 2 meses e, antes de mais nada, parabenizar as escolas por esse pré-carnaval e desejar sorte a todas ao que vai acontecer nos próximos meses. A gente sabe que nem todo mundo vai sair feliz no final, a gente sabe que algumas escolas não vão conseguir ter talvez o desejado esperado e outras vão conseguir talvez superar suas expectativas, conseguir as suas conquistas. Infelizmente só uma consegue vencer, mas fica aí sempre o desejo para que tudo aconteça da melhor forma possível, ok? Então é isso. O nosso podcast volta agora até o carnaval, a todas as terças e quintas, isso mesmo, todas as terças e quintas. Hoje dia 9, a gente vai ter podcast, né? Aí, portanto, até o dia 20, né? Todas as terças e quintas. Aí, dia 24, não, dia 22 e 23, a gente vai ter o nosso episódio de Santos, dia 26 também. E em março, a gente vai ter o Alvorada Paulistana, nos dia 1º, 2, 3, 5, passando a régua. E a gente encerra o nosso podcast nesse pré-carnaval e a gente retorna, né, mais para frente, para a nossa temporada de 2025. Então, o podcast Sampa Samba, ele vai estar vídeo no YouTube, vídeo curto no Instagram, também acho que em outro lugar, não lembro qual é. E também em áudio, como a gente sempre tem, em texto, toda segunda, quarta e sexta. Inclusive ontem já teve uma postagem em forma de conteúdo escrito sobre o enredo da Gaviões Fiel, né? E amanhã, do Império de Casa Verde. É isso. Então, toda segunda, quarta e sexta, a gente vai ter aí o nosso conteúdo escrito, ali um pouco mais de potencialidade do enredo, né? No podcast, a gente vai ter também nosso olhar sobre os enredos, aí um pouco mais crítico, mais opinativo. As nossas postagens no Sambistas de Depressão e nas minhas redes sociais, no Instagram, elas são mais de potencial histórico, analítico, pedagógico, né, dos enredos. Então, só para deixar bem claro aqui. Hoje a gente volta com a nossa série Grandes Carnavais, que todo pré-carnaval a gente começa com este episódio, né, que a gente relembra desfiles que aconteceram no passado. No caso aqui, 20 anos atrás, né, em 2005. Um ano, como a gente vai perceber aqui, extremamente importante para a história dos desfiles de escola de samba de São Paulo, de muitas questões que acontecem, e todas elas bastante interessantes. Então, não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, para você ter acesso ao conteúdo deste pré-carnaval e outras coisas mais. É isso, vamos logo ao enredo, né? Ao episódio, para a gente não ficar aqui também se estendendo tanto. 2005 foi um ano bastante interessante. Eu considero o ano de 2005 um dos melhores anos em termos de desfile em São Paulo. Acho que compete ali com o ano de 2009, também é um ano que teve muitos desfiles bons e marcantes. O ano de 2002, né, que teve anos bons, desfiles bons também. Recentemente, acho que compete ali com talvez 2015, né? Teve ali também bons desfiles. Será que tem mais outro ano que também seja marcante? Não lembro mais. Acho que só esses, né? Acho que são, pelo menos nesse século, são os que me marcam. Talvez 2020, tá? Talvez 2020 é um ano também bastante interessante. Mas 2005 era o ano de manutenção das 16 escolas no grupo especial. Fato que tinha acontecido já em 2004, quando a gente teve 16 escolas. Muito por causa do que tinha acontecido em 2003. Então, os reflexos da apuração de 2003 estavam se refletindo ainda em 2005. A Liga não conseguiu retirar as escolas, né? O excesso, né? O excedente, que seriam duas, né? Já que São Paulo caminhava para ter 14 escolas, mas no final das contas, 2005 contou com
16 escolas, 8 em cada dia. Uma apuração que prometia muito, né, já que você teve ali algo bastante peculiar, que você tinha, portanto, 10 quesitos, nessa época ainda tinha 10 quesitos. Desses 10 quesitos, você tinha, aqui no caso, 3 jurados para cada quesito, e todas as notas contariam ponto, né? Então não tinha essa coisa de descarte. Então, se você tirava 7, você tirava 10, os 7 contaria. Então isso dava aquela sensação de que um erro poderia custar a vida, e é isso que vai acontecer, inclusive, nesse ano, nesse carnaval. Um terceiro aspecto interessante aqui era a estreia de uma outra escola de torcida, que era a Mancha Verde. A Mancha Verde que, como escola de samba, tinha surgido em 2000. Então, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, né? Em 6 anos, em 6 desfiles, já estava no grupo especial. E não foi uma estreia qualquer, foi uma estreia extremamente impactante, com alguns problemas que daqui a pouco a gente vai ver. No campo financeiro, a gente teve ali um atraso no repasse da verba. O esperado era 17 milhões de reais, chegou a apenas 1 milhão. Chega a ser até hilário, né? Hoje a gente olhar, né? Mas chegou a apenas 1 milhão de reais às vésperas dos desfiles, né? Então, as escolas ficaram extremamente prejudicadas com isso. E o prefeito da época, que era o José Serra, alegava que as escolas tinham que ser autossustentáveis, né? Então elas tinham que se virar. Essa é a grande realidade na visão do José Serra. E ele alegou que o problema do repasse da verba foi a antiga prefeita, a Marta Suplicy. Então foi muito mais uma questão política do que necessariamente uma questão de interesse, né? Então é uma coisa, inclusive, um histórico, né, da prefeitura de São Paulo nesse sentido. Um outro aspecto, que prejudicou exatamente, né, que muitos enredos foram exatamente prejudicados pela falta de dinheiro. E assim como muitas escolas, né, começaram a ter suas crises exatamente nessa realidade, né? A gente pode citar aqui escolas que começam a ver a crise acontecer nessa época. Imperador do Ipiranga, a gente começa aqui a Tatuapé, né, que depois ela vai se reestruturar, mas aqui a Tatuapé vai ter um outro período de crise. A gente vai ter aqui a Nenê de Vila Matilde, a X9 paulistana, a Camisa Verde e Branco, a Leandro de Taquera, né? São os desfiles, e a Barroca também, né? São escolas que vão ter, a partir aqui de 2005, vários problemas para se manter neste enquadramento de desfile que era o Carnaval de São Paulo, enquanto as outras escolas começariam ou a se adaptar a essa realidade, ou seriam elas a criar um modelo de desfile de carnaval, né? Como, por exemplo, a Mocidade Alegre, o Império de Casa Verde e assim por diante. A Liga iria para o segundo ano, na verdade, de parceria da comercialização dos CDs e da divulgação e comercialização com a parceria do Diário de São Paulo, né? Então, em 2004, você teve até 2002 e 2003, a Liga, junto com a Ação Livre, tinha uma espécie de anúncio do desfile, né, e do CD com o logo da Globeleza, né? Então ele era uma junção com, até de certa forma, com a Globo. A partir de 2004, isso é rompido, e aí a Liga vai para uma estratégia ousada, que de certa forma deu muito certo, que era a vinculação dos CDs ao jornal, né, do Diário de São Paulo, que era o detentor da espécie de estandarte de ouro que acontecia em São Paulo, que era o troféu nota 10. Então, nesse sentido, você tinha ali a comercialização do produto principal do pré-carnaval, que é o samba. E que, de certa forma, deu muito certo, né? Você teve ali uma disseminação em outras partes e além, né, das Americanas, as lojas de CD que na época existiam, né? Americanas ainda existem, né? As lojas de CD, essas aí já não existem tanto assim. E o grupo de acesso teve uma venda recorde de ingressos, né, muito por causa do desfile da Gaviões da Fiel, né, que desfilaria no grupo de acesso no domingo. E o mais curioso, né, eu estudei a Gaviões no doutorado, e o desfile da Gaviões de 2005, né, é um absurdo dizer isso, né, mas tinha um orçamento maior que muitas escolas do grupo especial, inclusive escolas que ficaram entre as 5, né, então só para a gente perceber que em 2005 existia uma grande assimetria de condições financeiras, de estrutura entre as escolas de São Paulo, e que isso vai se refletir na pista, né? Isso aqui é muito importante também dizer.
A ordem de desfiles, no primeiro dia a gente teria a Mancha Verde, no segundo Imperador de Ipiranga. Vamos falar os enredos, né? De forma breve, né? Mancha Verde, Mato Grosso, Imperador de Ipiranga, o México, a Vai-Vai, a Imortalidade, a Tatuapé, o Estado do Pará, Mocidade Alegre, a Clara Nunes, a Tucuruvi, a Serra da Cantareira, Rosas de Ouro, as Rosas, e Império de Casa Verde, um voo, né, utópico e distópico pelo Brasil. A Tom Maior falaria sobre a sustentabilidade, a Barroca falaria das mãos, a X9 paulistana do Chitãozinho Chororó, a Nenê de Vila Matilde falaria sobre as águias, a camisa verde e branco sobre o telefone, a escola da Pompeia falaria sobre a desigualdade social no Brasil, os enfrentamentos dela, a Vila Maria falaria do circo em duplo sentido e a Helena de Taquera falaria sobre Rotary Club. Então vamos lá ver enredo por enredo, desfile por desfile, para a gente entender, relembrar aí o que aconteceu neste carnaval. Então vamos lá. A primeira escola, portanto, foi a Mancha Verde, um desfile que teve ali uma abertura e um contexto que falaria ali sobre o agronegócio, de certa forma. Acho que o grande destaque deste desfile é exatamente a questão estética. A escola ali, no limite do que ela tinha, do que ela poderia, fez muito bem o que era possível. A Mancha Verde nunca foi uma escola extremamente assim empobrecida, vamos dizer assim, no investimento, no orçamento, mas nessa época aqui a escola estava construindo essa possibilidade, né, de questão estética e exatamente de investimento, né? O desfile era o sexto, portanto, ano da escola ali, quanto posse, né, quanto escola de samba, antigamente era bloco. E o grande senão desse desfile é exatamente que ele é lento demais, né? Ele é lento, ele vai acelerando no fim, né? Vai tendo ali alguns buracos, principalmente no seu andamento. Eu acho que o carro de som, né, o samba como um todo, ele não funciona, ele fica muito estático. Esse desfile eu vi na pista, né? Em 2005 eu estava assistindo os 2 dias, né? E eu lembro que o samba não era aquela coisa extremamente impactante, né? A Mancha Verde ainda estava no entendimento, né? Qual era o tipo de samba, né, dela. O canto, de certa forma, foi bom. Acho que a questão das cores também se destacam. No geral, é um desfile extremamente ok, mas que estourou o tempo em 1 minuto. Isso fez com que a Mancha Verde perdesse 4 pontos, né, na sua estreia do grupo especial, né? Então, ficava aquela sensação de que foi uma abertura do século, né, pelo menos dos últimos séculos, que mantinha uma certa construção de boas aberturas que a gente tinha em São Paulo. Por exemplo, em 2002 a gente teve a Vila Maria, né, que foi uma boa abertura. 2003, quem abriu o Carnaval de São Paulo foi... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Quem abriu o Carnaval de 2003 foi a... Meu Deus do céu, não vou lembrar. No sábado foi Império de Casa Verde, né? Mas na sexta, eu não lembro quem abriu em 2013. Mas se quem souber aí, coloca aí nos comentários. Mas foi uma bela abertura da Mancha Verde e que mostrava o potencial que a gente, na época, sabia que a escola tinha, né? Eu acho que ela soube passar isso bem no enredo, né? O título do enredo, né? Da pré-história aos transgênicos, Mato Grosso, uma mancha verde no coração do Brasil. Enredo, né? Samba esse que tinha ali a autoria exatamente do Eduardo Caetano, né? Que era o carnavalesco da época da escola. Vamos, portanto, agora à segunda escola do dia, que era exatamente o Imperador de Ipiranga, no enredo México, uma viagem introdutória ao Paris dos Deuses, do carnavalesco André Machado, que continuava na escola, né? A Imperador de Ipiranga vinha de um desfile histórico em 2004, quando falou do bairro de Ipiranga, mas nada deu certo nesse desfile. Um dos carros teve problemas na concentração. Isso gerou, inclusive, até acidentes no dia do desfile. Uma das componentes teve uma fratura exposta, se eu não me engano, na hora do fazer com que o carro andasse, mas o carro não andou. Isso fez com que a escola demorasse quase 20 minutos para chegar no meio da pista. Eu lembro que no sambódromo, a situação de que parecia que não ia ter desfile, né? Porque a gente só conseguia ouvir a escola, mas a escola não andava. E o motivo era exatamente porque o carro não estava
carro tinha que entrar, o terceiro carro, né, ele tinha que entrar, e no momento que ele tinha que entrar, ele não entrou, e esse foi o grande problema, né? Então, a desfile lento, né, a concentração extremamente problemática, o desfile, o enredo e o desfile como um todo não funcionaram, talvez da forma que a escola esperasse. O México parece que ele tem uma maldição, né? Porque todas as escolas que falam no México não dá certo, né? Mas eu acho que, de fato, aqui não deu muito certo. E eu acho que esse foi o grande senão aqui do momento do desfile. Mas o destaque, eu acho que aqui são exatamente a comissão de frente e a bateria, que souberam fazer com que o samba, que também não deu certo, né, fosse, né? Então, é um desfile que, assim, se a gente for parar para pensar, não deu certo, né? Muita coisa não deu certo. Eu acho que esse é o grande ponto, né, do porquê talvez o imperador caiu. Só que a não entrada de um dos carros fez com que a escola perdesse 2 pontos, né? E a gente vai perceber que se a Imperador do Peruega não tivesse perdido esses 2 pontos, ela teria se mantido no grupo especial, tá? Então, a sensação que ficava era que aquele carro ia ser o problema da escola. E foi o que aconteceu, né? Então, a gente tinha ali, portanto, já 2 escolas que abriam os trabalhos, uma além, né, conseguiu ali, acho que cumprir as expectativas, e uma escola que infelizmente não conseguiu, né, alcançar talvez o objetivo esperado. Vamos às outras 2 escolas do dia, uma extremamente poderosa, que era a Vai Vai, no enredo Eu Também Sou Imortal, do carnavalesco Raul Diniz, e a Tatuapé, né, que vinha com o enredo parar a heróica história de nossa história, berço cultural do nosso povo, né, do carnavalesco Hernani Siqueira. A Vai Vai, do meu ponto de vista, fez o melhor desfile, né, um dos melhores desfiles do ano. Acho que a comissão de frente é muito impactante, o aspecto visual da escola é muito luxuoso. O Raul conseguiu ali mesclar muito bem os tons de preto e branco com outros tons. O enredo, no meu ponto de vista, ele consegue acontecer e ele consegue se fazer na pista como um todo. E é o único samba nota 10, né? Nessa época a gente tem melodia e letra do samba, né? Se a gente juntasse os dois, as 3 notas, né? As 6 notas, na verdade, é o único samba que tira 60, né? Então na média daria 30, né? Então o único samba que tira 30 de fato é o samba da Vai com justiça, né? Porque o samba é bom, a bateria entende o samba, é uma bateria extremamente entendedora do que a escola tinha que fazer. Eu acho que isso ficou bastante nítido. Casal de Mestre Sala e Ponto Bandeira impecáveis, evolução, que é o grande sinal, né? A escola tem ali problema da evolução do Vai-Vai, eu não sei se seria um problema hoje. Porque a escola, ela desfila muito rápido, né? O desfile flui de forma rápida. E ficou faltando alguns minutos, né? Porque se a escola encerrasse o desfile no tempo que ela estava indo, ela poderia perder pontos porque ela desfilou abaixo do tempo esperado. Então a Vai-Vai, ela ficou num dilema. Será que a gente vai rápido ou será que a gente vai devagar? E nesse meio termo, a gente vai ver que este é o grande problema do desfile, que até então era o melhor desfile da noite, sem sombra de dúvidas. Depois a gente teve a Tatuapé, né? Lembrando que a comissão de frente da Vai Vai foi uma das primeiras a ter uma interação um pouco mais, né, forte, né, com um elemento cenográfico. A gente já teve outras escolas que utilizaram elementos cenográficos, mas a Vai-Vai tinha aquela questão da surpresa, né, da Fênix, né, que surgia, aquilo deu um impacto visual muito bom, inclusive com o carro abre-alas que estava atrás. Só para não falar que eu não falei desse aspecto. A Tatuapé fez um desfile, no meu ponto de vista, extremamente competente. Eu acho que a bateria estava um pouco acelerada no começo, mas depois ela dá aquela acentuada. O enredo eu acho que ele é um pouco mal articulado. Eu acho que desfilar depois da Vai-Vai foi o grande problema da Tatuapé, porque eu acho que se a Tatuapé tivesse desfilado antes da Vai-Vai, eu acho que ela teria, em comparação com as outras 2 que vieram antes dela, ficaria ainda mais evidente, porque eu acho que a Tatuapé desfilou melhor que a Mancha Verde, mas a nota não foi isso que aconteceu, né? Então fica esse senão aí referente ao desfile da Tatuapé. Mas eu acho que é um desfile apenas ok. Eu acho que
não é um suprassumo da criatividade. Eu acho que ele, se comparado a 2004, a Tatuapé mostrava que ela estava indo para uma linha de evolução, que eu acho que ficou interrompida exatamente com o desfile de 2006, né? Mas não é o nosso caso aqui, que a gente está falando de 2005. Mas é interessante pensar como a Tatuapé, há 20 anos atrás, já era uma escola que fazia bons desfiles, né? Ali muito mais na técnica, com as oscilações, que é normal ter uma escola de samba, mas fez um desfile extremamente bom e competente ali para a época. Vamos às outras duas escolas do dia, que são exatamente a Mocidade Alegre e a Tucuruvi. A Mocidade Alegre vinha com enredo exatamente Clara Claridade, o Canto de Luz, o enredo da Mocidade, do Zilco Sou Reis, que estreava na Mocidade Alegre. E a gente tinha a Tucuruvi com enredo Samba, Sombra e Água Fresca, Cantareira, o Pulmão Verde de São Paulo, do Marco Aurélio Rufim, que permanecia na Tucuruvi. A Mocidade Alegre, do meu ponto de vista, faz o melhor desfile do ano. Sim, sem sombra de dúvidas. Começou de frente emocionante, que era muito curioso, né? Começou de frente da Mocidade, era muito igual da Vai Vai, só que o elemento cenográfico da Vai Vai era preto e saía uma fênix, e o da Mocidade Alegre era branco e saía um sabiá, né? E só essa é a única diferença dos dois. Mas eu acho que as alegorias da Mocidade são muito boas, as fantasias são muito boas, a técnica de desfile é muito boa, a bateria nem se fala, o samba é espetacular. E eu acho que 2005 é o começo da identidade da Mocidade. 2004 a escola faz muito desfile, com certeza, mas acho que 2005 a escola começa o que a gente vai chamar até hoje de estilo Mocidade, né? De desfilar, né? A fórmula Mocidade Alegre, que é essa coesão dos quesitos, que às vezes parece que o enredo está muito enfadonho, mas na verdade não está nada enfadonho, está totalmente de acordo com a proposta artística, né? Eu acho que o samba é o plus, né? O samba e a bateria dão aquele destaque a mais e faz esse ser, do meu ponto de vista, o melhor desfile deste ano, assim, sem sombra de dúvidas. Vamos então a Tucuruvi, que fez um samba, um desfile, acho que burocrático, mas que era, e aí também falando aqui da Tucuruvi, uma Tucuruvi que começava a abrir suas asas, né? Começava a ter voos um pouco mais ambiciosos, num desfile que tem uma abertura muito bonita, né, o abre-alas e a comissão de frente, mas que o fôlego parece que vai perdendo, né, ao longo do desfile. A bateria faz uma bela apresentação, o samba é muito bem executado. Era o Fred Viana ali não exatamente no começo, né, mas ele estava ali no começo de uma consolidação do seu papel como intérprete em São Paulo. E era um caminho ali, de fato, para uma Tucuruvi que alguns anos depois iria mostrar que ela tinha mais potencial do que ela esperava. Só que o grande problema deste desfile é exatamente a evolução muito, muito lenta, e a alegoria, né? A questão da alegoria no aspecto principalmente de manutenção da qualidade, né, artística e visual, que vai perdendo ao longo do desfile. E aí as duas últimas escolas do dia são literalmente as que fazem mais barulho, né, depois, né, até hoje. A Rosa de Ouro, que, sem comentários, né, tem um dos melhores sambas deste ano, não é considerado o melhor samba porque a melodia dele vai ser extremamente canetada, né? A melodia do samba da Rosa de Ouro pede meio ponto, né? E a harmonia da Rosa de Ouro pede 1,5 ponto, né? Que é o grande senão aí. O desfile, ele é mágico, né? Aquele desfile que só acontecer uma vez na vida. Não adianta querer reeditar, não adianta nada. Este desfile é de 2005 e ponto. Não mexam nele. Alegorias muito boas, fantasias excelentes, um enredo que poderia ser mais bem articulado, talvez, mas é um desfile histórico da Rosa de Ouro. Era um desfile que quem estava ali no sambódromo sentia que algo diferente estava acontecendo. O céu, a pista, né, com o chão de pétalas de rosa, as alegorias, as fantasias, aqueles tons de azul e rosa, todos eles se misturando na pista. Então, a sensação que ficava era que a Rosa de Ouro caminhava para um desfile apoteótico, né, um desfile campeão, até vir a evolução, né, porque a evolução desse desfile é um tanto quanto complicada, é o grande problema aqui.
talvez até mesmo pela harmonia, pelo modo como o samba é cantado, mas a evolução a escola corre no final, abre grandes buracos na parte final do desfile, e é este o grande problema, né? Porque a aula de ouro ela pede 9, 9,5, e esse 1,5 ponto vai fazer muita diferença ao longo da apuração, e isso vai prejudicar outras partes do desfile. Mas a sensação que ficava era que isso não era um problema, né? Acho que nessa época São Paulo premiava muito mais a questão do desfile do que da técnica. Mas em 2005, por causa da próxima escola que a gente vai falar agora, que é exatamente o Império de Casa Verde, no Rio do Brasil, para nós, quem será contra nós, do Paulo Furu e do Vitor Santos, o Império de Casa Verde, literalmente, foi um assombro em 2005, né? Alegoria, fantasia, enredo, bateria, samba enredo, evolução, harmonia, tudo foi um assombro para o Carnaval de São Paulo. O Império de Casa Verde, quando inicia o desfile e termina ele, né, nos 65 minutos, o Império de Casa Verde, indiretamente, começava uma nova era de desfiles em São Paulo. Nova era essa que seria baseada em alegorias grandes, uma organização na evolução, uma harmonia que funcione para a escola, não querendo agradar o público nem jurado, uma alegoria para a escola, para o componente, e uma construção de enredo extremamente objetiva. Embora eu ache, né, no meu ponto de vista, que essa Império de Casa Verde de 2005 nunca mais aconteceu em termos de enredo. Acho que a Império de Casa Verde foi para uma outra linha, um outro percurso. Mas, do meu ponto de vista, se o Império de Casa Verde tivesse mantido a linha de enredo, tivesse mantido os dois carnavalescos, o Império de Casa Verde teria sido tetra campeão facilmente do Carnaval de São Paulo, porque nenhuma escola chegaria perto dela em termos de organização. A gente vai ver que chegou, que é a Mocidade, né? Mas a Mocidade, ela estava talvez iniciando esse percurso, né? Que vai se concretizar em 2007. O Império não. Ele já de cara, né? Conseguiu em 2005 esse título, que era para ter vindo em 2004, se não fosse a questão de bateria. Então, na verdade, era para o Império de Casa Verde ter sido bicampeão em São Paulo. Então, o desfile do Império de Casa Verde é histórico, por muitos motivos, né? Acho que a construção da enredo é muito bem feita, o impacto visual da comissão de frente com a alegoria, das alegorias no geral, é fantástico. É um desfile que, se ele se desfilasse hoje, ganharia. Muito fácil. Então, acho que a gente encerrava o primeiro dia com a sensação de que a gente teve uma escola extremamente popular, que era Vai Vai, uma escola extremamente técnica, que era a Mocidade Alegre, uma escola extremamente carnavalesca, né, e emocionante, que era Rosas, e um outro tipo de desfile, que é esse desfile da grandiosidade no Império de Casa Verde. Né? A gente ficava com aquela sensação de que será que no segundo dia alguém iria barrar, né? Iria ali, de certa forma, bater de frente? Não foi isso que aconteceu, né? Então a gente teve o segundo dia começando com Atom Maior, no enredo Sabendo Usar Não Vai Faltar, do Augusto de Oliveira, e a Barroca, no enredo Participei da Criação, colaborei para o progresso, às vezes me utilizavam para a destruição, quando me uno a outra, selo a paz e a união, mãos, do Babu Energia. Os dois desfiles são marcados por muitos problemas, acho que principalmente questão de orçamento, das escolas que subiram, das escolas que desfilaram em 2005. As que têm mais problemas de orçamento, sem sombra de dúvidas, é Tom Maior, Barroca e a Imperador de Ipiranga, mas ficava muito mais nítido que o problema de orçamento ficava aqui na Tom Maior, na Barroca e na Camisa Verde e Branco. Então, nesse sentido, a Tom Maior, no meu ponto de vista, fez o que poderia ser feito. É um desfile com muitos problemas, em evolução, harmonia. Acho que o único quesito que a escola vai bem é bateria e comissão de frente, mas ficava a sensação de que a Tom Maior abrindo, né, subindo, né, voltando ao grupo de acesso especial, na verdade, tinha feito o desfile abaixo do que ela fez no grupo de acesso. Eu acho que o desfile dela do grupo de acesso de 2004 é melhor que o de 2005. Mas aí é uma questão, opinião pessoal minha, né? E já a Barroca tem muitos problemas, né? Talvez um dos maiores buracos que a gente já teve no sambódromo. Literalmente a escola se perde ali na parte final do desfile. Era uma ala coreografada que ela não sabe o que está fazendo e vai deixando um buraco. E aí foi complicado, né? Inclusive a nota mais baixa do carnaval deste ano é a nota mínima que a Barroca ganha, 7, né?
em evolução, né? Então ficava aquela sensação de que dificilmente a barroca não cairia, né? Essa é a grande realidade. Em seguida, a gente teve duas escolas, uma que surpreendeu exatamente pelo enredo e a outra que surpreendeu na sensação de que poderia ter sido melhor, né? A X9 paulistana no enredo Nascidos para Cantar e também Sambar, do carnavalesco Lucas Pinto, e Um Voo da Águia Entre Dois Mundos, do Chico Espinosa, da Nenê de Vila Matilde. O desfile da X9, ele é, tecnicamente falando, muito bom, né? Acho que, por exemplo, nas melhores evoluções do carnaval é da X9, né? Ela tira 10, inclusive, de todos os jurados. A Convenção de Frente não é das melhores, e acho que, inclusive, ela poderia ser mais bem canetada do que ela foi, ela só perdeu meio ponto. As alegorias da escola não são as melhores, a fantasia também não são as melhores, mas o que chamou a atenção do desfile da X9 é o samba, a bateria, evolução e harmonia. Esse quarteto, ou seja, a escola, né, o chão da escola, foi que levou a X9 paulistana ao outro patamar. Porque se não fosse o componente, né, a questão humana da X9, a X9 não iria para nenhum lugar. Então acho que o que faz a X9 ter muito desse vice-campeonato, né, que ela vai ser a vice-campeã, é exatamente o seu componente. Foi ele que deu esse tom a mais para o desfile da X9 ser, de certa forma, impactante e histórico, já que é o último vice-campeonato da X9. Em seguida, a gente teve a Nenê de Vila Matilde, né, que era um samba bom, né, uma entrada, de certa forma, muito boa da Convenção de Frente do Abre Alas, mas a sensação que deu é que faltou dinheiro ao longo do desfile. Embora as fantasias da Nenê sejam boas, né, se a gente for comparar com o resto, não eram daquele nível de qualidade que a Nenê tinha apresentado, por exemplo, em 2004. Então dava-se indícios ali de que a Nenê já estava perdendo fôlego. Isso fica muito evidente porque em 2006 a Nenê ela vai mudar, né, 360 o estilo de desfile dela. Vai querer ser grande, vai querer fazer coisas mirabolantes e nada dá certo. Então, nesse estilo 2005, era o último suspiro daquela Nenê que tinha sido campeã em 2001, mas que vinha de bons desfiles de 99, né? Desde 97, na verdade, né? Então, entre 97 e 2005, é um período final dessa Nenê de Vila Matilde, forte, né, dos desfiles, que era uma pena, né? Porque era uma escola que tinha uma boa bateria, tinha uma boa execução de harmonia, mas que se perdeu, né? E 2005 é o começo disso tudo para Nenê de Vila Matilde, assim como a camisa verde e branco, que faz um desfile, no meu ponto de vista, sem pé na cabeça, no enredo Alô Disque Camisa, do Armando Barbosa, e a gente tinha exatamente o enredo Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje, do Cebola, na Águia de Ouro, que são dois extremos, né? A camisa faz o desfile extremamente problemático, poderia sim cair, acho que a camisa não caiu aqui, ela vai cair em 2006, né? Mas ela poderia ter caído aqui já em 2005, né? Porque o desfile tem muitos problemas de orçamento, né? As alegorias não são boas, as fantasias são muito ruins, né? De certa forma. O samba não dá certo. A única parte boa do desfile da camisa verde e branco, no meu ponto de vista, é exatamente a bateria, né? Que tem, né, uma execução muito boa. Mas, no geral, o desfile da camisa verde e branco tem muitos problemas e infelizmente a escola faz o desfile sonolento, né? Era já indícios de que a camisa verde e branco, que tinha sido vice-campeã em 2002, em 3 anos, ela tinha já dava indícios de que não era mais aquela escola do passado, né? E que algumas coisas talvez tivessem que mudar. E isso ficava muito visível no desfile. Já a escola da Pompeia, no enredo sobre as desigualdades, é um samba que dá muito certo. É um dos melhores trabalhos do Cebola enquanto carnavalesco. Eu adoro as alegorias do desfile como um todo, mas eu gosto de como o enredo é bem feito, né? Um enredo muito bem construído. Né? Inclusive, a Águia de Ouro tira 10 em enredo, né? Só confirmar aqui, né? Isso. A Águia de Ouro, ela pede um meio ponto em enredo. Mas o samba é muito bem construído. O único senão fica para a bateria, né? A bateria, em alguns momentos, ela é muito rápida, né? Mas o show, né, que a escola faz é muito interessante. E
E eu fico pensando, né? O que aconteceu, né? Para essa escola de 2005 ter mudado tanto. Porque eu não vejo a escola de hoje tendo a mesma ousadia artística, visual, de proposta de enredo, como fez em 2005, né? Então, alguns desfiles aqui, a gente fica com a sensação de que a escola perdeu o rumo, por exemplo, Camisa, Nenê de Vila Matilde, mas o caso da Águia de Ouro é o oposto, né? A escola estava indo para ter uma identidade crítica, debochada, uma identidade de comunicação muito fácil com o povo, em algum momento perdeu isso daí. Eu fico extremamente intrigado, né? Que era uma escola que tinha um estilo de desfile muito bom. Em 2005 era no meu ponto de vista, um dos melhores desfiles da escola. É um dos melhores abre-alas do ano. A gente tem toda aquela suntuosidade no Império, mas o abre-alas da Águia de Ouro era muito bonito. Era extremamente artístico, né, visualmente falando. O último carro também era muito bom. Então, eu não sei o que aconteceu, mas fica aí os questionamentos. Depois a gente vê para as duas últimas escolas do ano, que são exatamente a Vila Maria e a Leandro de Itaquera. A Vila Maria veio com o enredo o circo, o sonho e realidade no mundo do circo, do desfile feito pelo Wagner Santos, e a Leandro de Itaquera no enredo Rotary, dar de si antes de pensar em si, o Carnaval das Emoções, do Anderson Paulino. A Vila Maria faz, no meu ponto de vista, um dos melhores desfiles da sua história aqui em 2005. O enredo é muito bem feito, as alegorias são bem construídas, tudo dá certo. Até o casal de Mestre Sala Bandeira, que aí não tem muito o que falar, né? A fantasia não ajudou ela, o giro tava ali, não, pelo menos na parte que a gente consegue ver, não deu muito certo. A sensação de que dava era que faltava alguma coisa na cabeça, né, que talvez tenha caído ao longo do desfile, mas a sensação que passava era que, tirando o quesito, né, Mestre Sala e Porta-Bandeira, a Vila Maria fez literalmente o grande desfile da sua história. E assim, a sensação que passava era que aquela Vila Maria de 2002, 2003, de fato tinha virado a chave em 2004 e de fato era uma nova escola que surgia. Então aqui vai surgir uma das potências da primeira década deste século, que é a Vila Maria, que vai culminar no seu vice-campeonato em 2007, né? Então, e aquele desfile histórico de 2008, né? Então, era uma escola que tinha uma belíssima comissão de frente, o conjunto, né? Os conjuntos entre carro e fantasia da frente desse desfile são muito bem feitos. E todas as alegorias têm sentido, têm composição, têm textura, têm volume, têm um enquadramento bem bonito. Então era uma Vila Maria que mostrava o seu potencial, né? Principalmente na parte de enredo, né? Que é o grande destaque desse desfile. E a última escola, Leandro de Itaquera, que começava com uma abertura extremamente ousada com a comissão de frente, um abre-alas muito bonito, mas o desfile vai perdendo todo o sentido ao longo da sua execução. Embora ele seja organizado, né, o desfile como um todo, é um desfile que tem muitos problemas, embora, né, e aí já citando aqui o ponto, os jurados deram uma bela acalmada ali no olhar da Leandro de Itaquera, porque a escola poderia ter tido um resultado pior do que ela teve. Vamos aí, portanto, agora ver a repercussão, né, porque às vezes a gente pensa, né, numa época hoje que tudo nosso é feito digitalmente falando, né? A gente tem, portanto, a cobertura da Folha de São Paulo, que entre sexta de carnaval e apuração dedicou aí 9 páginas do seu jornal para falar do Carnaval de São Paulo. Então, de certa forma, é uma isenção até que baixa, se a gente for pensar, né? A gente tem aqui as opiniões, né, do jornal, e de destaque era exatamente a Vai-Vai, a Rosas e a Mocidade, e também o destaque ficava também para a Nenê e para a Camisa Verde e Branco, né, aqui no desfile da Folha de São Paulo. Nenhuma delas cita nem a X9 nem Império de Casa Verde, que seriam as campeãs daquele ano. Já no caso do estado de São Paulo, a cobertura do estado de São Paulo no Carnaval de São Paulo deste ano é extremamente baixa, né? São apenas
5 páginas dedicadas ao Carnaval de São Paulo. 5 não, são 7, 5, 6, 7. São 7 páginas dedicadas ao Carnaval de São Paulo. O jornal também destaca a Vai-Vai, a Rosa, a Nenê e a Camisa como as principais forças. E o interessante é que ela cita a Gaviões da Fiel como uma escola forte, né, para ter ali os resultados. Vamos à apuração, né? Vamos ver aqui a apuração nota a nota para a gente ter aqui uma noção do que aconteceu. Então, nos primeiros 4 quesitos, a gente teve a Tucuruvi e a Vila Maria empatando logo de cara, que era exatamente o quesito fantasia. E o interessante, né, que as únicas escolas que tiraram 30 em fantasia era exatamente a Tucuruvi e a Vila Maria. E na segunda colocação, você tinha ali o Império, a Mocidade, a Rosas e a X9. Né? Então mostrava ali que essas escolas aqui talvez iriam brigar pelo título, né? Enquanto a Vai-Vai, né, tava ali embaixo, né? E a gente vai ver daqui a pouco que ela vai dar uma subida, né? Aí, a partir do terceiro quesito, a gente vai ter um momento de hegemonia na ponta do Império de Casa Verde, que ela vai ficar empatada com a X9 no quesito enredo. Aí, no quesito alegoria, a gente vai ter o Império e a Mocidade empatados. E na segunda colocação, a Vila Maria. Em terceira, a Vai-Vai em 4 a X9. Então, a gente tem aqui a subida da Vai-Vai e a queda da Tucuruvi, né? E no quesito comissão de frente, a gente vai ter ali já a consolidação de um top 5, que é Império, Mocidade, Vila, Vai-Vai e Tucuruvi. A X9, percebam, ela estava em sexto, né? E ela vai dar uma subida, assim, incrível a partir do sétimo quesito. Vamos, então, agora aos outros 4 quesitos dessa apuração, que são exatamente Mestre Sala Porta-Bandeira, Letra do Samba, Melodia e Evolução. Então, após o quesito Mestre Sala Porta-Bandeira, o Império fica na primeira colocação, e a Vila Maria, que estava ali no top 5, ela dá uma queda, né? Vai para a quinta colocação, e a Tucuruvi se mantém ali forte, né? Na quarta colocação. E aí você vai ter a divisão, né? Entre Império e Vai-Vai. Aí a gente vai ter ali o quesito Letra do Samba, agora, que a gente vai ter a Vai-Vai assumindo o posto, né, da primeira colocação, e Império em segundo. No quesito melodia, a Vai-Vai se mantém em primeiro, o Império em segundo, só que agora a diferença ali se mantém no meio ponto. E é aí que a gente vai ter a grande polêmica, que é o quesito evolução, que a Vai-Vai vai tirar 2 noves, ou seja, perde 2 pontos, e a Vai-Vai que estava em primeiro, após o quesito evolução, vai despencar, vai lá para baixo, vai para a quinta colocação. Nos outros 2 quesitos, né, harmonia e bateria, a gente vai ter aí, portanto, a consolidação do Império de Casa Verde, a consolidação da X9 Paulistana, da Mocidade da Vila Maria e da Vai-Vai, que é o top 5, né? Então, este ano, o Carnaval de 2005 tem, em primeiro lugar, né, no das Campeãs, Império, X9, Mocidade, Vila Maria e Vai-Vai. E lá embaixo, Parroca, Imperador, que cai. Se a Mancha Verde não tivesse perdido os 4 pontos, teria ficado em décimo, deixa eu ver aqui, teria ficado em 11º, no lugar da camisa verde e branco. E se o Imperador de Piranga não tivesse perdido 2 pontos, teria ficado no lugar da Tom Maior, e a Tom Maior teria caído, né, para o grupo de acesso, né? Então fica aí os questionamentos, né, sobre o desfile, a apuração deste ano, que tem uma grande polêmica, né? A grande polêmica talvez seja exatamente o que aconteceu no fim. Não é uma polêmica negativa, acho que é até uma polêmica positiva, que é exatamente a vitória do Império de Casa Verde, do Tigre, né? Se assim podemos dizer, a escola que assombrou o Carnaval de São Paulo e assombrou até ela própria, né? Porque nem a escola acreditava, né, que seria campeã, né? A aglomeração, né, na quadra do Império de Casa Verde vai crescendo ao longo da apuração, e ela atinge o ápice, óbvio, quando a escola já estava praticamente campeã do Carnaval. E se você pega as fotos, né, as fotografias do desfile, você percebe que a quadra estava realmente vazia, né, um pouco vazia. A escola talvez não esperasse o campeonato, e foi isso que aconteceu. E não satisfeito, não foi só um campeonato, né? Foi um bicampeonato, né? Já que a escola viria a ser campeã também em 2006, né? E marcaria história em muitos aspectos. Eu acho que o Carnaval de
2005 é um carnaval extremamente importante para o carnaval de São Paulo. A gente vai ter o retorno, né, da Gaviões e da Peruche, que tinham caído em 2004. E era um carnaval importante nesse sentido, né? É um carnaval de afirmação de identidades, acho que da Mocidade Alegre, do Império de Casa Verde, você tem essa consolidação das duas escolas. Era um carnaval, de certa forma, de fim de ciclo para algumas, como, por exemplo, a Barroca, a Nenê e a Camisa, que iriam ali para um dissenso, iam para um declínio da sua forma de desfile. E você tinha ali também a X9, acho que também entra nesse patamar aqui também, tá? Eu acho que o fator ali do enredo também ajuda um pouco a X9 no desfile de desfile. E você tinha escolas que começariam ali aos seus auges, né? A Águia de Ouro começaria o seu auge, a Barroca, a Vila Maria, né, principalmente começaria o seu auge, a Tucuruvi, né, vai ter ali alguns problemas, mas ela mostrava que ela tinha potencial para mais, e era essa a sensação de 2005, que tem um campeão inédito, né, em 2005, os anos terminados de 2005 tem uma certa particularidade de São Paulo, né, porque ou a escola é campeã inédita, assim, nunca venceu na vida e ela vence em 2005, ou é uma escola que vence e arrebata, né? Nenê, como foi em 85, você tem a Elis Regina, né, em 2015. Então você tem essa particularidade dos anos terminados em 5. E vamos aguardar, né, qual vai ser a escola do grupo especial que vai ocupar esse posto de grande desfile no ano terminado em 5. E vamos ver aí tudo o que acontece. E nesse ano a gente tem grandes desfiles que a gente lembra até hoje, né? Da Vai Vai, que foi inclusive reeditado, da Mocidade Alegre, da Rosas de Ouro, da Vila Maria, né? São desfiles que a gente vai relembrando, né? Ao longo do tempo. Então, um ano, do meu ponto de vista, é um dos melhores em termos de carnaval. Não é o mais bonito, mas é, sem sombra de dúvidas, um dos mais emocionantes. Então é isso, nosso podcast está voltando. Semana que vem nós vamos falar dos sambas enredos de Santos. E é basicamente isso. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão, não deixe de seguir a nossa página como toda manhã. A gente tem uma outra postagem lá no Sambistas da Depressão no que os enredos contam, versão escrita. E nossos episódios de enredo vão começar dia 28 de janeiro. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixe de sambar. Tchau.